Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque, você está aqui no Pode Ser e hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo essa pessoa adorável, incrível, uma advogada criminalista, a doutora Luísa Munchon. Isso mesmo. Olha, até dei uma olhadinha porque eu falei, quero falar o nome dela corretíssimo, é Munchon. Acertou completamente, mas é um nome meio pegadinha mesmo. Às vezes. Porque às vezes, assim, o nosso impulso é querer colocar um M a mais, né? Sim. Munchon. Eu falei, não, é Munchon. É até engraçado. Às vezes você tá no tribunal esperando sustentação oral, vão te chamar e falam um nome completamente errado. E aí você fica, vamos. Mas a Luísa Munchon aqui, ela atuou em vários casos bastante midiáticos, famosos. Ela vai poder contar pra gente a experiência dela nesses casos. E olha, uma boa notícia para vocês, ela vai voltar mais vezes, porque eu já fiz esse convite para ela, e quando a gente tem gente boa, a gente quer aqui no canal. Porque essas pessoas, sim, têm que ocupar esses espaços de fala. Seja bem-vinda, Luísa. Muito obrigada, Carla. É uma honra para mim estar aqui. Acho o trabalho que vocês fazem incrível. É muito legal poder compartilhar um pouco da minha história, da trajetória, enfim, dos casos emblemáticos que eu participei, e não só deles, né? De um pouco, de uma forma geral, do que é a advocacia criminal e dos dramas que a gente vive. Mas antes de você contar desses casos aqui, todos que as pessoas querem muito conhecer, me fala por que você escolheu o direito e depois, né, o direito penal. Porque o penal é mais legal? Eu achei, mas acabei caindo meio fortuitamente no direito penal. Desde novinha, assim, sempre fui mais de humanas, o clássico. Sempre gostei muito de defender um ponto, então uma amiga brigava, eu ia lá, resolvia toda a situação, bem nesse esquema advogado mesmo. E quando comecei a pensar em vestibular, comecei a pensar em estudar, uma grande amiga minha, o avô dela tem um escritório super bem sucedido, grande, estruturado, e ele levou a gente para conhecer como funcionava o escritório. Ele falava muito sobre a dinâmica do direito, né, o que um bom advogado precisa. A gente falava, nossa, a gente tem que ser bom em humanas, história. Ele, não, tem que estudar matemática, porque o advogado precisa de raciocínio lógico, raciocínio rápido. E ele foi me levando um pouco para esse mundo e conhecendo, né. Na minha família, por exemplo, não tem nenhum advogado, nenhum juiz, nenhum promotor, mas eu fui me encantando um pouco por esse lado, conhecendo, né, a rotina desse avô da minha amiga, vendo tudo que ele fazia e me apaixonando. Estudei um pouco mais, decidi entrar em direito, passei, fiz Mackenzie, né? Me formei no Mackenzie, tenho ótimas lembranças desses anos na faculdade, uma instituição muito, muito, muito legal. E depois você foi para Portugal também. Fui. Estudei um semestre acadêmico em Coimbra, né? Que maravilhoso. Nossa, lá, eu não queria voltar, né? Eu voltei porque meus pais me obrigaram. Se deixasse, eu tava lá até hoje. A cidade é maravilhosa, o ensino da universidade é maravilhoso. Sim, completamente apaixonante. Eles são incríveis, realmente. A Universidade de Coimbra, ela tem um grande renome, né? Não, sem contar a estrutura histórica, né? Você tem aula numa faculdade super antiga. Acho que é a segunda faculdade mais antiga da Europa. Então, você tá lá tendo aula naquelas salas que realmente foram conservadas e tem aquela cara. Não, eu sou apaixonada. Você vai na biblioteca joanina, assim, você fala, dá vontade de sentar e ficar estudando cada um desses livros, tão lindo que é. Ou seja, a Luísa realmente gosta do que ela faz. Olha com a empolgação que ela está contando aqui pra gente. Aí você entrou, mergulhou no direito. Mergulhei no direito, eu queria estagiar logo desde o começo da faculdade, desde o segundo ano. Fiz estágio num escritório civil. Eu gostava, mas assim, serviu para aprender, entender bastante alguns conceitos, tipo o que é um processo na conclusão, trâmite processual, né, as partes, redação jurídica, mas eu vi que aquilo não era para mim, era um contencioso civil de massa e decidi sair. E na época, quando você é estagiário, você não sabe muito bem o que você quer ainda. Então, tinha um namorado que trabalhava com tributário, falei, vou aplicar para o tributário. Tinha um outro namorado, gente, calma, só tinha um. Tinha um outro amigo que trabalhava numa outra área, eu falei, vou tentar porque fala bem. E aí um dia, passeando pela faculdade, vi um anúncio de que tinha uma vaga num escritório que chama Moraes Pitombo, aberta como estagiário. E eu falei, pareceu interessante, criminal, diferente, eu gosto das aulas, gosto da matéria, eu vou para Coimbra daqui a pouco, porque eu já tinha passado no intercâmbio acadêmico, tinha bastante tempo, mas já era uma coisa meio certa. Vamos experimentar. E eu diria que o direito penal é viciante. Você entra nessa área, enfim, e você acaba se apaixonando pelo que você pode fazer enquanto advogado criminalista. É né? verdade, Luísa. Eu digo que o dia que eu descobri que eu não largaria mais essa área, foi o dia eu já estava em Coimbra estudando, e a minha chefe do escritório me ligou falando que
um cliente pro bono que a gente tinha, e que eu que tinha feito tudo, eu tinha feito a petição para soltá-lo, eu tinha ido conversar com o juiz, né, tudo estruturado, óbvio que sob a supervisão dela, eu era estagiária, tinha sido liberado, e que eu tinha conseguido soltá-lo. Nossa, foi uma alegria, eu gritava no meio da Ficou rua. empolgadíssima. Sim, eu falo, isso daí é melhor que droga, gente, porque a Deu certo. sensação de conseguir soltar alguém, de você reverter uma injustiça, é algo que realmente, assim, não tem explicação. É algo... Não, e você falou uma palavra que é muito importante, né? Injustiça. Quando a gente... Eu sempre digo, o crime, ele é horrível, mas uma injustiça, ela é pior ainda. Porque uma injustiça, na grande maioria das vezes, significa que um crime não foi elucidado e um outro crime foi criado contra uma determinada pessoa, ou um grupo de pessoas. E a gente tem até o caso famoso aí, que é o Bruxas de Guaratuba, né? Que, enfim, onde 7 pessoas são torturadas para confessar um crime que elas nunca cometeram. E o pior, e o crime contra aquela criança, que nunca foi solucionado, nunca foi desvendado, nunca foi investigado da forma que deveria ter sido. Isso que é muito triste, por isso que as pessoas precisam entender o que a Luísa está falando, como uma injustiça ela é muito dolorida, ela cria uma ferida na nossa sociedade muito grande. Cria, e assim, óbvio que um crime causa muitas vezes indignação, né? Mas não se pode achar um culpado acima de tudo. A qualquer custo, né? Exato, você precisa obedecer regras, fazer uma investigação muito bem feita, apurar todos os lados da história, entender todas as possibilidades, descartar todas as possibilidades, levantar suspeitos. Não pode só chegar, fazer uma conta de chegada, digamos assim, no processo penal. Poxa, essa pessoa me parece suspeita, quero incriminá-la. Então, vou achar tudo que eu tenho aqui contra ela e falar que ela foi a responsável nesse caso. Isso daí é o segredo para o erro, né? E acaba com a vida das pessoas, independente de posteriormente elas serem condenadas ou não, né? Você acaba com a reputação, por exemplo, o caso da escola base, você acaba com a vida mesmo, assim. Você tem uma acusação de crime, se você tem clientes, você perde seus clientes, se você tem um comércio, ninguém mais quer frequentar, as pessoas te olham com uma cara diferente, principalmente quando se tem uma repercussão midiática do caso e há clamor popular por uma justiça que nem sempre é justa. Exatamente, você traz assim, né, pontos muito importantes, né, da responsabilidade e da seriedade, porque a gente está falando da restrição de liberdade de pessoas e que isso tem que acontecer da forma correta. A gente aqui faz um trabalho muito grande, Luísa, de explicar isso para as pessoas, da necessidade do tempo, né? Mesmo uma investigação que precisa correr sob sigilo, porque é o que a gente está... No caso Vitória agora, né? Tá certo que a autoridade policial vai abrir várias linhas, mas isso... abrir várias linhas para conseguir chegar na linha correta. Ela vai fechando. Só que se você vai passando todas essas informações em tempo real... a gente está colocando várias pessoas inocentes, né? Porque quando a pessoa, a sociedade escuta, né? Investigado, suspeito, parece que ele cometeu um crime. E, na verdade, qualquer pessoa pode ser investigada, pode ser suspeita. E o trabalho da autoridade bom, fizemos a investigação, não tem nada contra essa pessoa, então precisamos descartá-la. E vai fechando essas linhas de investigação, correto? Correto, corretíssimo. A investigação serve para isso, né? Até tanto na investigação policial quanto no jornalismo investigativo, é o caminho que se deve percorrer. Você tem que ouvir todos os lados, você tem que explorar todas as entradas, né? E entender exatamente o que está acontecendo ali antes de sair apontando culpados. Óbvio, é possível que alguém seja suspeito daquele crime, mas às vezes é importante talvez segurar essa informação até algum momento que se tenha um pouco mais de certeza, né, do que você está falando. Provas mais concretas. Provas mais concretas, uma hipótese mais calcada em todas as evidências. Né? O problema não é falar e dar a notícia, isso inclusive é extremamente importante. O problema é se especular demais e não deixar ninguém sabendo exatamente o que aconteceu, todo mundo criando a sua própria hipótese em relação a um crime e realmente causando um efeito complicado na vida das pessoas que estão, de fato, envolvidas na investigação. Né?